É verdade que os fundos imobiliários já se valorizaram bastante nesses últimos meses. Se a gente pegar os últimos 3, 4 meses, certamente nós vamos encontrar bons fundos imobiliários que se valorizaram 15, 20, 30% na Bolsa de Valores. Mas será que ainda temos oportunidades? Será que ainda tem fundos imobiliários descontados, baratos na Bolsa? E é isso que a gente vai dar uma olhada. Nós vamos fazer uma busca e encontrar 3 FIs que ainda estão baratos, que ainda estão num valor interessante para a gente investir. Claro, vamos analisar cada um desses fundos imobiliários para ver se faz sentido, se eles são bons ativos, e aí a gente toma a decisão se a gente inclui esses ativos dentro da nossa carteira de investimentos. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses fundos imobiliários. Me chamo Tomás Xavier e antes da gente começar a analisar esses fundos imobiliários, eu vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e também você recebe as notificações sempre que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Eu estou postando vídeos novos sempre na quarta e também no sábado. São 2 vídeos por semana falando sobre fundos imobiliários, ações e também investimentos no exterior, para você ter uma carteira completa, bem investida, pensando sempre no longo prazo. Então bora lá pro vídeo e vamos começar aqui com o primeiro fundo imobiliário. E beleza, só para demonstrar, como eu falei, existem vários fundos imobiliários que se valorizaram bastante já com essa queda da Selic de 0,50, mas na verdade já projetando uma queda bem maior pro final do ano e também pro ano que vem. Vou mostrar aqui o IFIX, que é esse índice que tem vários fundos imobiliários dentro dele, é uma média do mercado. E se a gente pegar desde o início do ano, aqui de 2023, nós já temos uma alta aqui de 12%. Então, da média, no geral, é como se os fundos imobiliários tivessem aumentado, aqui crescido esses 12%. Mas caso você queira entender um pouco melhor como que funciona essa dinâmica de quando a taxa Selic ela cai, os FIs de tijolos se valorizam muito, eu falei bastante aqui no canal sobre isso desde o ano passado. Eu já venho falando e aportando também em fundos de tijolos, justamente esperando essa alta que começou a acontecer já nesse ano. Então, caso você queira entender um pouquinho melhor sobre essa dinâmica, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, só dar uma olhadinha ali, você vai entender exatamente isso. A taxa Selic cai, os fundos imobiliários de tijolos, eles disparam, e é isso que vem acontecendo. Alguns outros exemplos, nós temos o HTMX11, que ele é um fundo de hotéis. Esse é um setor bastante prejudicado desde lá de 2020, mas que se recuperou muito bem depois dessa queda da Selic, já projetando ali para o futuro uma Selic menor. Veja que ele subiu aqui 27, 28%. Então aqui é um dos exemplos que subiu bastante. Aqui nós temos um outro fundo imobiliário, o BRCO11, esse é um fundo de logística, de galpões logísticos, também subiu aqui cerca de 25% desde o início do ano. E para fechar esses exemplos, nós temos aqui o HGBS11, um fundo de shopping centers, também subindo aqui cerca de 22% desde o início do ano, desde janeiro. E beleza, a ideia então agora é buscar os fundos imobiliários que ainda estão baratos, que ainda não cresceram como esses que a gente já viu. Esses aqui a gente já pode olhar para eles e dizer que eles já estão um pouco caros, mas a ideia do vídeo é buscar justamente aqueles que ainda estão para trás, que estão desvalorizados para a gente investir, ter esses grandes ganhos de 20, 30% de valorização da cota. Bom, nós vamos vir aqui no site do Status Invest, eu gosto bastante desse site. A gente tem aqui em cima a parte de FIs e busca avançada. Clicando aqui nessa busca avançada, a gente vai fazer alguns filtros. Eu vou te mostrar aqui para você também colocar em prática e fazer a sua lista, buscar os fundos imobiliários que estão baratos, para você não depender somente de vídeo do YouTube ou então de alguns outros artigos que os analistas soltam no mercado. Você pode buscar por conta esses fundos imobiliários. Você vem aqui nessa parte de PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Esse é um indicador que mostra se está barato ou caro, e a gente quer fundos imobiliários que tenham um PVP até o valor de 1. Então a ideia é buscar fundos imobiliários que estão até o seu preço justo, mas principalmente aqueles que estão abaixo de 1. E para a gente filtrar um pouco melhor, a gente aumenta aqui o patrimônio. A gente vai buscar fundos imobiliários que tenham no mínimo um patrimônio aqui de 1,5 bilhões, para a gente não ter aqueles FIs menores que podem ter um risco maior. Então a ideia é buscar os FIs grandes, que têm história, que têm investidores, mas que ainda estão descontados. Então a gente busca, faz a busca, ele vai trazer aqui então uma lista, e dessa lista que ele trouxe, a gente vai ordenar então pelo PVP. Bom, agora que entra o papel de você olhar para esses fundos imobiliários e estudar cada um deles. Mas nesse vídeo eu vou pegar então 3 desses FIs de tijolos que ainda estão descontados para a gente dar uma olhada e entender um pouquinho mais sobre o relatório, como que funciona aquele fundo imobiliário, o que você pode fazer depois também na prática com cada um desses fundos imobiliários. Você vai buscando os FIs que você quiser. Aqui em cima eu já vou deixar de fora os FIs de papéis, como é o caso aqui do HCTR. Veja que o PVP dele está em 0,39. Esse é um fundo imobiliário bastante polêmico, ele teve um calote, uma inadimplência dos seus devedores, então ele é um fundo imobiliário de papel que tem CRIs. Esses CRIs são crédito que ele dá para o mercado, e essas empresas acabam
acabaram dando esse calote. E isso prejudicou demais o fundo imobiliário. Não foi só ele, nós tivemos outros fundos de papel e os FIs de papel, eles sim são mais arriscados do que os de tijolos. Aqui a gente vai dar uma olhada então em 3 desses FIs, que é o JSRE11, ele é um fundo de lajes corporativas, ele está aqui com PVP de 0,68, está bem descontado, está bem barato na Bolsa de Valores. Uma segunda opção de lajes corporativas seria o HGRE, também um bom fundo imobiliário, eu já comentei sobre ele aqui no canal, mas para esse vídeo vai pegar o JSRE11 de lajes corporativas, mais o BCFF11, que está aqui com um PVP de 0,90, ele é um fundo de fundos, um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Nós temos aqui outros FIs de papel e para fechar a gente vai olhar então o VILG11, que é um fundo de galpões logísticos que também está com um PVP aqui de 0,92. Veja que esses 3 FIs que a gente vai ver estão descontados, estão com o seu preço bem abaixo do valor justo que seriam daqueles imóveis. Então, dando uma olhadinha bem rápida, nós temos aqui o JSRE11, a gente pode comprar ele com cerca de R$76. Ele vem pagando um dividendo aqui de cerca de 7,46% e ele se desvalorizou 12% nesse último ano. Então veja que a tendência dos FIs é de se valorizarem, a maioria deles se valorizaram durante esse ano, e aqui se a gente for pegar o histórico, o gráfico, a gente vai ver que o JSRE11 ele teve aqui um problema grande, ele teve uma desvalorização bem grande desde lá de 2020 para cá, quase 50% de desvalorização. Ele vem se recuperando um pouco, mas ainda assim está com essa queda aqui de 12%. O que acontece é que ele é um fundo de lajes corporativas, de prédios comerciais, e esse é um setor que foi mais prejudicado durante a pandemia. Ele ainda não se recuperou desde lá de 2020 até agora. Esse setor como um todo, não é um caso só do JSRE, mas do setor como um todo, ele ainda não se recuperou. Então nós temos aqui uma opção que tá barata, mas com a volta do home office, as empresas voltando para as salas, as pessoas voltando a trabalhar presencialmente, isso tende a se recuperar gradualmente. Ele demorou um pouco para se recuperar, mas eu acredito que daqui para frente exista um híbrido, as pessoas vão voltar presencial. Isso aconteceu já muito, mas ainda existem pessoas que estão no home office. Então, nós temos um setor que está ainda em recuperação. Veja que o JSRE é um desses casos. E o grande problema do setor é justamente a vacância desses prédios, dessas salas que estão vazias, o que acaba prejudicando o dividendo. É menos aluguel que o fundo imobiliário ele recebe, isso acaba diminuindo aqui os dividendos. Veja que ele está pagando em torno aqui de 0,46 centavos, o que dá um rendimento aqui de 0,57%, aqui um 0,60% ao mês. Bom, o valor justo dele seria de R$112, a gente está comprando ele a 76, então tem uma diferença aqui bem grande, o PVP dele está em 0,68, é como se a gente estivesse comprando com 32% de desconto esse fundo imobiliário, e ele tem mais de 100 mil investidores. Dando uma olhadinha no seu relatório gerencial, só para a gente dar uma olhada na cara desses imóveis, bom, 97% do seu portfólio são sim esses imóveis, são essas lajes corporativas, esses prédios, e tem 3% aqui em outros FIs, mas sim a maior parte deles está nesses imóveis. Se a gente for ver, ele tem sim uma concentração, esses aqui são os imóveis que ele tem, cerca de 5, 6 imóveis que ele tem dentro do seu portfólio. O reajuste desses imóveis é feito pela inflação, 74% é a inflação. Ele tem contratos aqui que duram uma média de 4,5 anos, então a maior parte deles vão vencer daqui a 4 anos. Os reajustes desses aluguéis, uma boa parte foi feita aqui no segundo trimestre, então a partir de agora já pode ser que ele tenha um aumento naqueles dividendos, aqueles 46 centavos, ele possa pagar um pouquinho mais, o que pode aumentar também o número de investidores. Enfim, existe uma migração talvez maior aqui para esse fundo imobiliário. Aqui os setores que os inquilinos atuam dentro desses imóveis é seguro, saúde, tecnologia, transportes, financeiro e energia. Então aqui um pouco desse fundo imobiliário, e aqui nós temos um pouco da cara desses imóveis. Não são grandes prédios, principalmente localizados ali em São Paulo, na grande capital. Então são imóveis de altíssima qualidade, mas que ainda estão com certa vacância. Veja que esse aqui possui 7% de vacância. Nós temos um segundo imóvel aqui que está com 20% de vacância, e no total, então se a gente for olhar de todos esses imóveis que ele tem uma vacância total aqui de 8,1%. De toda a sua área bruta locável, que seria de 121 mil metros quadrados, ele tem aqui 8% que ainda estão disponíveis, ou seja, inquilinos podem vir e alugar, existem ali salas vazias, e aí é por isso que esse fundo imobiliário, esse setor como um todo, ele está ainda bastante prejudicado. O segundo fundo imobiliário para a gente ficar de olho é o BCFF. Esse é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários, então é uma maneira bem interessante da gente diversificar e muito a nossa carteira. A gente pode comprar ele aqui com cerca de R$70, ele teve uma desvalorização aqui de cerca de 1% no último ano, ele vem pagando bons dividendos aqui de 9,61%. Se a gente for olhar o preço da cota, o justo seria de R$77, o que mostra que ele está com PVP de 0,90, ou seja, 10% de desconto no mercado. Esse é um fundo que tem bastante
bastante investidores, ele é bem conhecido, ele tem mais de 300 mil investidores. O seu dividendo está bom, ele está pagando aqui uma média de 0,73, o que dá aqui uns 0,56 centavos aqui por mês. E se a gente for olhar o seu portfólio, como eu falei, ele é um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs. Nós temos aqui o top 20 desses fundos imobiliários, mas dentro da carteira dele, temos mais ou menos 50% aqui para a parte de fundos de papel, ou seja, 52% aqui na parte de CRIs, e os outros 48% estão distribuídos aqui em 24% na parte comercial, que são aquelas lajes corporativas que a gente viu no primeiro fundo imobiliário que a gente estava analisando, mas também 8% aqui em galpões logísticos, mais 6% em shopping centers, um pouco de caixa. Então ele tem essa distribuição mais ou menos aqui, 50% de papel, 50% de tijolos. E como os fundos de tijolos eles vieram crescendo nesse período, nós também tivemos os FIs de papel se desvalorizando. Então ele ainda não se recuperou muito bem, o seu valor patrimonial é um pouco acima disso, mas ele vem pagando bons dividendos pelo lado aqui desses FIs de papel, e esse outro lado, os fundos de tijolos aqui, eles tendem a se valorizar mais ainda conforme a Selic vai baixando. Então nós temos aqui uma opção bem interessante que ainda está abaixo do seu valor justo, uma opção legal para a gente investir e ter uma ótima diversificação. Aqui ele está mostrando os 20 principais outros fundos imobiliários que ele tem dentro da carteira, mas realmente a grande vantagem do BCFF é justamente isso, ter vários fundos imobiliários. Com apenas um ativo a gente já tem uma lista de vários FIs, de maneira interessante para a gente diversificar o patrimônio. E fechando, a terceira opção que a gente separou é o VILG11. Esse é um fundo imobiliário de galpões logísticos, também um setor diferente. Eu tentei buscar aqui 3 FIs de setores diferentes. O primeiro de lajes corporativas, que sofreu e vem sofrendo ainda desde lá 2020. A segunda opção, o BCFF, um fundo que investe em vários outros FIs, então a gente tem uma diversificação grande com vários setores diferentes. E aqui o VILG11 na parte de galpões logísticos. Os galpões logísticos, eles foram beneficiados pela pandemia. Lá desde 2020 para cá, existiu um crescimento das vendas online, as pessoas passaram a comprar mais, enfim, toda essa logística, esses galpões precisaram crescer. Esse setor em si, ele cresceu. Mas dentro do VILG11, a gente vai dar uma olhadinha que teve um porém. Nós tivemos ali a Token Stock, que é uma grande empresa que nós temos de varejo, ela teve alguns problemas, ela está passando por problemas financeiros e ela é um dos principais inquilinos aqui do VILG11. Então é isso que a gente vai dar uma olhadinha nela no seu relatório. Mas antes disso, a gente vê que a gente pode comprar aqui com cerca de R$113. Ele vem pagando um dividendo bom aqui para os fundos de tijolos, que é 7,87%, e se desvalorizou aqui cerca de 3,30% no último ano. Se a gente for olhar, o valor patrimonial dele é de R$112, o que dá aqui um desconto ainda no fundo imobiliário de 7%. Ele tem mais de 161 mil investidores. Ele vem pagando essa média aqui de 0,70 centavos, o que dá aqui um 0,63, 0,64% ao mês. Aqui a gente vê os dividendos recorrentes, bem parecido com ele já vem pagando no ano passado. Veja que aqui teve uma queda nos dividendos, isso também prejudicou, acaba assustando bastante os investidores. E dando uma olhada no seu relatório, a gente vê aqui a taxa de ocupação. Sempre é interessante ver nos FIs de tijolos quanto que está a sua ocupação. Ou seja, lá nas lajes corporativas que a gente viu, existia aquela vacância de 20%. Bom, aqui a vacância é ao contrário da ocupação, é aquilo que está vago. A vacância, então, ela estava quase zerada, mas de novembro do ano passado para cá, ela vem diminuindo aqui, ela está hoje em 88% de ocupação, ou seja, 12% aqui de vacância. Então ainda existem ali de todos os imóveis, de todos os galpões que tem dentro do VILG11, existem esses 12% aqui de vacância, ou que podem estar prejudicando os dividendos dele no momento. Se a gente for olhar para o seu portfólio, aqui que interessa bastante, é o que eu estava comentando, 16% dos inquilinos que ele tem é da Token Stock. E aqui nós tivemos essa empresa, então, que está passando por problemas financeiros e teve um medo ali de que ela não pagasse os aluguéis. O fundo imobiliário ele seria bastante prejudicado com isso, sendo que 16% da sua receita, do seu lucro, vem da Token Stock. Mas acabou que a empresa está buscando essa recuperação e ela vem honrando com suas dívidas, com seus aluguéis. Então o fundo imobiliário, o VILG11, ele não passou por nenhum tipo de problema. Mas é uma empresa que tem sim esses varejistas dentro do seu portfólio. Isso acaba gerando um risco maior, mas ela tem bastante inquilinos, ela está bem diversificada. Nós temos aqui a Ambev, a Netshoes, o Boticário, enfim, vários outros grandes inquilinos. Ele atua aqui em 7 estados do Brasil, uma concentração um pouco maior aqui em São Paulo e Minas Gerais. Se a gente for ver aqui, nós temos um mapa bem interessante. Então a maior parte está em São Paulo e Minas, que é aquela parte mais central mesmo do país, para justamente fazer o envio das mercadorias para o restante do país. Mas ele tem uma boa diversificação aqui também no sul e no norte do país. E dessa maneira, então, nós vimos aqui 3 opções, 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos na Bolsa de Valores. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre 5 fundos imobiliários que
podem se valorizar com a queda da Selic. Nós estamos entrando nesse ciclo de baixa dos juros e aqui nesse vídeo eu comento então sobre 5 fundos imobiliários que os analistas estão recomendando que podem ter uma grande rentabilidade daqui pra frente. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!